Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer sobre noite escura da alma. Vou trazer um pouco do processo e principalmente sobre o pulo do gato. Nesta fase dos 21 dias, é importante que vocês entendam, reconhecer se você está numa noite escura da alma e quais são as fases. Eu não vou trazer as 7 fases a fundo aqui, mas eu vou trazer uma pincelada e uns pulos do gato que eu queria ter entendido há 2 anos atrás e eu só entendi agora há pouco tempo. Mas eu passei por esse processo e quando eu passei por esse processo que eu consegui, quando a gente começa a entender esses pulos do gato, a gente começa a vibrar e querer buscar esse pulo do gato. Então é mais fácil. Então bora com o papel e caneta, já seja bem-vindo. 8 é o vídeo 8. Nós estamos no ano 8, estamos no mês 8, então esse vídeo é um dos vídeos mais importantes dessa série. É um dos vídeos assim que vai mudar muita coisa se você nunca se deparou com esse assunto sobre noite escura da alma. Vamos lá, meus amores, seja bem-vindo. Como de costume, muito Buda, muita Ganesha. Meu Japamala, viu que lindo, ele é todo de quartzo rosa. E vamos falar o que é o que é a noite escura da alma. Eu tenho aqui um vídeo falando sobre isso, tá? Não sou grande estudiosa sobre isso, mas basicamente é quando a sua alma ela começa uma busca para se reconhecer, para encontrar Deus, para se reconhecer, para voltar de volta para casa. Basicamente é isso. Só que é um processo doloroso. Então é um processo que começa geralmente depois de um fim de um relacionamento, um fim de um trabalho, uma morte de alguém. E é quando você começa de fato a entender que você tem muitas sombras dentro de você, ou você aí tá vindo, verberando muitas sombras, e ao mesmo tempo você tem uma nítida consciência que você não é isso. E você começa as lutas internas e começa muita questão. E assim começa a noite escura da alma. Então vamos falar sobre a noite escura da alma. Não vou trazer passo a passo aqui, tá? Vou realmente falar o que eu acho importante de você entender. Mas você passa por um relacionamento difícil, por um término, no meu caso foi um término. Com isso aí, eu perdi meu emprego. Nossa, eu tive um sonho, eu tinha um sonho de ter uma loja. Eu tive esse sonho, não deu muitos meses por causa do fim do relacionamento. Eu tive que desmanchar o meu sonho. E é sonhos, né? Uma coisa é a gente terminar com pessoas, ou não é, ou terminar com situações. Isso a gente recupera muito fácil, mas quebrar os nossos sonhos nos machuca, faz a gente se sentir impotente. E eu comecei a me sentir, toda a minha ferida da rejeição, da injustiça, veio com tudo. E eu comecei o meu ânimo ferido, porque eu estava numa jornada de chama gêmea, não significa que é só numa jornada de chama gêmea, mas é porque eu estava, e começou a verberar demais. E quando isso começou a acontecer, eu comecei aí o meu lado sombrio, masculino sombrio, que habitava dentro de mim, começou a verberar. E foi um boom emocional, é uma dor, é uma coisa assim, ó, que você, é como se você reconhecesse um grande amor na tua vida e do nada tudo acabou. Amor, sonhos, segurança, conexão com você, e você precisa se reconstruir. Basicamente foi isso que aconteceu comigo. Então você começa esse processo. No início, você começa a sentir muito isso, muito forte. Você aí tá no fundo do teu poço emocional, no meu caso foi assim, tá? Neste fundo do poço emocional, você começa aí a ter muito desequilíbrio mediúnico, mas ter uma vontade incessante de buscar conhecimento, de buscar senão vocês não estariam aqui também, de buscar uma resposta, de buscar uma mudança. Você começa a entender que você realmente, tudo que você sempre sentiu não é coisa da tua cabeça, que você tem mediunidade, que você é um ser iluminado, que você é uma pessoa do bem, que você merece um amor, que você merece isso, que você merece aquilo. E você começa a entender muita coisa. E é muito incrível quando isso acontece, porque você sai de uma pessoa inconstante, de uma pessoa que não acredita em si, de uma pessoa
que não confia no seu taco, para uma pessoa aí que de fato começa a entender que você é muito mais, tá? Então, basicamente, é isso que começou comigo e começa com a maioria das pessoas. Se tá acontecendo isso contigo ou se aconteceu, põe aí ou me manda, vamos trocar essa troca energética, tá? E daí você começa a entender tudo e você entra aí no despertar. Daí você começa a entender que tem um Deus, que você tem mediunidade, que existe chakras, que existe a espiritualidade, que existe um planeta, que tudo é interligado, que as coisas não são por acaso, e você começa a se conectar com esse mundo holístico, começa a se conectar com tudo isso, e você começa a entrar numa lua de mel com tudo isso. Isso é muito mágico, é maravilhoso, porque você passa por muitos momentos onde você começa a tomar banhos energéticos, começa a fazer meditações, começa a fazer orações, e você começa a se sentir melhor, e você começa a entender que você foi um criador, não entender, né, na época tu ainda não entende, mas tu começa a entender que tu é Deus, que a gente tem que respeitar a natureza, que a gente, tudo que passamos é livre-arbítrio, que a gente é um espírito, que estamos temporariamente humanos, e a gente começa aos poucos compreender todo esse processo. E é muito mágico todo esse processo, e eu buscava muito tudo que era sobre despertar, tudo sobre tudo, e eu comecei a anotar, e comecei a me lembrar, eu tenho tudo guardado, porque eu guardei, porque foi um momento tão importante da minha vida, que eu guardei, ainda vou trazer muita coisa que eu anotava, como dava, tudo gratuito aqui no YouTube. E assim eu comecei, tá? Então, essa aí é a próxima fase, ou tá dentro da primeira fase, não importa, é tudo rótulos, né? De nós humanos a gente precisa de rótulos, mas pra espiritualidade nada é rótulos, é tudo aprendizado pra alma, né? Nesse processo, que é aí que tá o pulo do gato, anotem isso, porque um dia vocês vão passar por isso, vocês precisam entender. Nesse processo você começa a criar consciência, você começa a entender que você tem que mudar padrões, que você tem que quebrar algumas coisas, mas você tem que entender que você ainda tem karmas, tá? Você ainda tem ancestralidade, você ainda tem coisas para ser curadas. Então, tá tudo junto, tá tudo nesse pacote. Então, você tá criando consciência, tá se limpando, tá conectando, tá indo, sei lá, tá indo para uma religião específica que te ajuda nesse processo, tá fazendo aqueles 5 minutos de meditação, aqueles 20, meia hora, 1 hora de meditação, tá começando a se alinhar, tá começando a se tornar mais leve, a mudar os pensamentos, assistir coisas mais positivas, porque quando vocês começam a assistir, pode ter certeza, parece que é o algoritmo, ou é Deus, sei lá quem é, começa a trazer só coisas desse mundo, e é tão mágico. E eu me lembro que eu fiquei 3 meses assim, ó, ai, sou maravilhada com tudo isso. Eu tava em êxtase, eu achava que nunca eu ia sair dessa êxtase de tão maravilhoso que era. E eu lembro, ser de luz, que, como é que eu vou dizer? Infelizmente, este momento, ele é maravilhoso, mas ele passa. E quando isso acontece, você continua com todo esse processo. Eu comecei aí há 2 anos fazer alguns processos, eu faço até hoje, tá? Então, tu melhora, sim, só que daí tu começa a se deparar com os teus karmas, com as tuas sombras, tu começa a se deparar ainda com ancestralidade e com muitas feridas. Então, começa a vir tudo isso à tona. E vocês têm karmas. O que são karmas, seu de luz? Eu falo aqui. Karmas são energias que você trouxe de outras vidas e que você precisa aprender com elas, zerando essas energias, não repetindo mais alguns padrões, algumas feridas, algumas dores. E às vezes não é tu fazendo mal pro outro, às vezes o karma é tu aprender com aquilo que o outro tá fazendo, ou quebrar aquilo, porque aquilo que o outro tá fazendo, talvez tu fez, né, em outra vida, e é quebrando, perdoando, curando e jogando pro universo e dizer, ok, você é Deus, né? Você é uma consciência e eu te perdoo porque eu também errei. Começar a criar empatia, começar a doar. Doar é a coisa mais incrível. Doe as suas roupas, o que você não usa, tu doa. Doa R$1 que seja, começa a ser mais empático, começa a viver como Deus mesmo. E aos poucos, quanto mais tu viver como Deus, mais aprendizado tu vai ter, mais as coisas vão fazer sentido, mais conexão tu vai ter. Então é importante você começar a se conectar muito, muito com esse padrão de leveza,
tá? Então, o pulo do gato é você entender que você tem karmas. E isso começa uma montanha russa. Eu acho que é uma das fases mais desafiadoras dentro desse processo, porque a montanha russa é quando um dia tu tá bem, outro dia tu tá mal, um dia tu acorda com os chakras todos alinhados, daí tu foi na tua família, alguém falou alguma coisa, tu já lembrou de alguma memória lá da tua infância, tu já lembrou de alguma coisa, e assim, ó, nesse processo, vocês vão, se vocês não estão passando, bem-vindo aí, é um processo que tudo é muito mais intenso, tá? É um processo muito intenso, porque é um processo que, quando tu não aprender com esses karmas, eles vão vir com toda a força. Vão vir toda hora. Em um ano vai ter karma que tu nem tinha olhado. Isso que agora tu tá olhando pra isso. Antes tu não olhava, então é mais agravante. E começa todo mundo que tem pra zerar aí falando palavras duras. Tu vai ouvir palavras duras de pessoas que tu nunca imaginou que poderia pensar dessa forma, sabe? Tu vai ver coisas injustas. Eu tinha ferida da injustiça gritante. Então eu tive muita injustiça nesses 2 anos. Muita, muita. Tem injustiça que eu não sei nem o que é. Não sei. Até hoje eu não sei nem o que aconteceu. Porque tem coisas aí que falaram pra mim que eu fiz, que só dizem, eu nunca vou te perdoar por coisas que tu fez, mas também não falaram o que eu fiz. E eu não faço nem sentido, não faço nem ideia, sabe? Mas a minha consciência é tão limpa, porque eu sei que eu não traí. Principalmente aí a pessoa que eu mais amei, que mudou toda a minha vida. Se hoje eu sou quem eu sou, se hoje eu sou quem passa por uma jornada de chama gêmea, a Luísa já chorando de novo. Não tem como eu não chorar com todo esse processo, porque quem passa por uma jornada de chama gêmea sabe que é tudo tão interno, é quando você se completa e do nada você se descompleta. E é tanta insegurança que é posta pra fora, tanta ferida, tanta sombra, que você se torna um monstro, mas não é só você que se torna um monstro. Só que quem tem a ferida da injustiça, ser injustiçada dói tanto, 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 tanto. E por muito tempo eu me importava com isso. Hoje eu quero mais que pense o que quiser de mim, não me define, eu sei o meu caráter, eu sei que eu nunca traí, principalmente essa pessoa que injustiçou aí, a Luísa, não injustiçou, mas não sei o que aconteceu, né? Enfim, também não quero nem saber, talvez eu nunca saiba, e pra mim tá ótimo, assim. Mas essa pessoa foi muito doloroso todo esse processo e, enfim, quem tem a ferida da injustiça, né? É babado, mas eu sei que eu não traí, eu sei que eu não fiz trabalho. Pra mim, as duas coisas imperdoáveis no fim de um relacionamento, pra mim, tá? Pra Luíse, é traição, tá? É mentira e é fazer trabalho. Eu não fiz nenhuma delas. Então, é isso aí, então minha consciência tá limpa, querem achar, achem, né? Vão viver com isso, espero que não crie karma, porque eu já curei e perdoei, espero, né, que não crie karma, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Mas então pra quem tem a ferida da injustiça, se você tem a ferida da injustiça da rejeição, te prepara, porque tu vai ser rejeitada por dar com pau. E se você sair de um relacionamento que te trouxe tudo isso, tá? E você tá entrando na noite escura da alma, e você tá muito apegada a continuar provando as coisas pros outros, continuar querendo ter alguém, continuar não sei o que, continuar nesse círculo, vai vir paulada atrás de paulada. Você vai conhecer uma pessoa atrás da outra que vai te trazer isso, que vai te rejeitar, que vai te humilhar, que vai te injustiçar, até você aprender esse ciclo. E nessa fase, ela é muito mais forte, tá? E tem muita gente, quando eu comecei no meu processo, muita gente dizendo que passava 10 anos isso. Eu ficava assim, nossa, mas eu passei 1 ano e foi tão... Não tô 2 anos, né? Mas assim, foi tão intenso. Imagina que tá 10 anos, porque tem gente que foge, tem gente que começa a entender. Depois que tu expande a consciência, tu não volta pra estaca zero. Mas tu pode ficar fugindo da tua consciência por um bom tempo, e é muito fácil. Eu mesmo fiquei ali procrastinando vários meses, quase 1 ano procrastinando ali, só fazendo o arroz com feijão ali, né? E é isso, ser de luz. Então, assim, você fica em uma montanha russa, só que a tua alma, ela tá numa busca incessante para ela se reconhecer. Ela tá numa busca incessante
para seguir teu propósito. Uma coisa que vocês têm que entender, que talvez se você ainda não entendeu, anota isso, grava isso, ponha num áudio, faça alguma coisa, porque eu queria ter entendido lá no meu início que vocês, se vocês estão num processo de despertar, vocês não são qualquer alma. Aliás, ninguém é qualquer alma, mas a alma de vocês está preparada para isso. E são poucas almas que vão estar preparadas. Poucas almas que vão criar consciência desencarnado aqui com todas essas expiações, com tudo isso. São pouquíssimas almas. Ah, Luiz, mas eu não sei quantas mil, mas é poucas. Olha quantos milhões de pessoas tem no planeta. É muito poucas. Então, assim, a tua alma está te preparando há muito tempo. A tua alma, ela tem sabedoria, ela tem aprendizado, ela já treinou em outros planetas, ela já treinou aqui, ela já caiu, levantou milhares de vezes. Pode ter certeza que não é de hoje que ela é espiritualista, não é de hoje. Eu mesmo sei que eu fui uma cigana em outra vida, acredito muito forte que eu fui uma bruxa, porque eu sempre tive muito medo de fogo, e quando eu era criança eu tinha muita questão de fogo, sabe? Então eu acredito muito forte, assim, porque eu já recebi que todas as minhas encarnações, as últimas, eu era muito espiritualista. Então eu acredito muito que eu fui uma bruxa e devo ter queimada na fogueira aí, ou eu tenho muito medo de altura também, ou jogada, sei lá, de algum lugar. Então assim, eu tenho muita forte isso. Então eu sempre fui muito espiritualista. Então tua alma já é espiritualista há muitas eras. Muita coisa eu aprendi tão fácil. Eu tenho uma mão da magia que vocês não têm noção. Eu fazer simpatia, a simpatia é babado. Mas ela é babado. Se me manda simpatia, se eu fosse pra magia, minhas magias iam ser poderosas. E é real, não é brincadeira. Tanto que eu faço alguma coisa com canela, alguma coisa ali com frutas, e no outro dia minha vida só prospera. Eu tenho muito mão da magia de verdade, eu já recebi isso. Eu tenho mão de cura também, então eu tenho muito isso, né? Eu tenho uma luz nas mãos muito forte, segundo a espiritualidade, né, já me disse isso. Então, basicamente é isso. Então, nessa noite escura da alma, todas as tuas sombras, elas vão vir, principalmente nessa montanha russa. E vai ter dias que vai ser bom, vai ter dias que vai ser ruim, vai ter dias que tu não vai conseguir equilibrar, tem dias que tu tá super na consciência, tem dias que tu tá nada na consciência. E aquela montanha russa, super normal, tá? Então, respira, que você tá no processo. Tá bom, meu amor? Basicamente é aí. Só que tudo começa, você vai ficar um bom tempo enquanto você tiver karmas, enquanto você não aprender com eles, e todos esses aprendizados, porque assim, ó, vai começar a acontecer. Eu podia contar, mas eu não gosto de expor a minha vida aqui, mas aconteceu coisas muito pesadas. Inclusive, no meu aniversário de 2022 aconteceu uma coisa que foi assim, ó. Pra Bruna ia ser a maior injustiça do mundo. A Bruna ia ficar magoada por muito tempo com isso. A Bruna ia estragar o final de semana, o aniversário. A Bruna ia ser a maior maga da vida dela, como ela já tinha algumas que, no fundo, ela não tinha conseguido perdoar com a mesma pessoa. E quando aconteceu isso, no dia do aniversário dela, dia 22, o dia do nosso aniversário é o nosso ano novo. E hoje eu sei disso. A partir do nosso aniversário, o nosso anjo de guarda, ele tá muito presente no nosso aniversário. A partir dali se renova um ciclo. Então, o nosso aniversário sempre se renova um ciclo. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Aconteceu isso, na hora eu eu não discuti, mas eu comecei, tu tá ouvindo o que tu tá falando, e enfim, e foi muito pesado pra mim, porque eu não vou expor essa situação aqui, enfim, e quando isso aconteceu, primeiramente eu rebati, eu fiquei muito alterada, muito chateada, muito alterada. Na verdade eu fiquei alterada, não fiquei chateada, porque foi tudo muito, né, ação e reação. Só que aquilo foi 2 minutos, nesses 2 minutos eu disse, eu vou pro banheiro. Eu fui pro banheiro, eu comecei a orar. E ali eu voltei pra minha consciência e vi, esse ser humano tá inconsciente. Esse ser humano tem as suas feridas, esse ser humano tá viajando a magonese, ela não define o que ela pensa de mim. E eu comecei, não, chega de impor o que os outros pensam ser importante. Se pensa, tá tudo bem.
Eu entendo que essa pessoa tem a inconsciência dela. Eu entendo que essa pessoa, né, e não vai ser, né, deixa eu que pense o que quiser. Deixa que pense o que quiser, é imaturidade, é insegurança, é tudo que essa pessoa precisa passar e o processo dela. Eu perdoo, juro por tudo que é mais sagrado. Eu cheguei no banheiro, eu fiquei orando, orando, eu chorei, chorei, falei. Respirei. O meu avô tinha pago um churrasco pra mim, ele tinha feito questão de pagar um churrasco pra mim. Um dia antes eu tinha saído pra comer, mas ele fez questão, então não ia estragar isso, ao mesmo dia do aniversário da minha irmã. E nisso eu sentei, almocei e depois, na hora de lavar a louça, eu virei pra pessoa e pedi desculpas. Sendo que não tinha o que eu pedi desculpas. Muito pelo contrário. Mas eu pedi desculpas e ali eu zerei. E eu voltei pra casa sem lembrar dessa situação. E eu tive que fazer muito Ho'oponopono pra zerar 100% essa situação, tá? Porque realmente foi muito pesada. Mas ali eu cheguei pra casa, também fiz as minhas meditações e ali eu zerei. Juro por tudo que é mais sagrado, 26 de março. Após um ano que eu ganhei tarô e tudo mudou na minha vida. Início de abril, tudo mudou na minha vida. Foi ali que eu consegui o dinheiro para resolver as coisas do apartamento, uma semana depois desse ciclo, onde foi o último karma que eu poderia ter feito duas coisas. Eu poderia ter feito a maior briga na família, eu poderia ter ficado magoada pro resto da minha vida, porque motivos eu tinha, tá? Aliás, a gente não tem motivos, mas para nossa inconsciência a gente acredita que tem, porque ouvir essas palavras de algumas pessoas foi injustiça. E não tenho o que dizer, né? Porque eu jamais sou assim, né? Eu jamais seria, mas enfim, hoje já tá tudo resolvido. Essa pessoa realmente, né, mudou completamente comigo, porque eu mudei, né? Então as pessoas elas mudam, eu zerei. Eu acho que eu quebrei os karmas que eu tinha com essa pessoa e depois desse episódio tudo melhorou. Eu nunca mais escutei palavras desta forma e se pensa também não faz, não é porque é alguém importante na nossa família que a gente tem que, ai meu Deus, não importa, né? E ali eu quebrei esse karma e a minha vida só mudou, tá? Então, você tem que entender que você está passando pelo processo do despertar, o processo da noite escura da alma, é você se reconhecer. E você veio com uma missão, você é uma alma que está há muito tempo aqui e veio com uma missão. E a tua missão é curar as tuas feridas, curar a tua ancestralidade, curar os teus karmas, e seguir as suas missões. Porque se tu é espiritualista, se você sempre enxergou alguma coisa, se você é empata, se você é sensitivo, você tem uma luz, ser de luz. Você tem aí, você veio com um propósito para alguma coisa, você veio ajudar pessoas, você veio doar alguma coisa, você veio usar a sua palavra, você veio fazer alguma coisa. Então você precisa encontrar o seu propósito. Então, depois que começa essa montanha russa, tu já tá numa busca pro teu propósito, e tu começa a se engajar no teu propósito, e tu começa a fazer o que tu tem que fazer. Tu começa, nesse processo, eu comecei a gravar vídeo lá na rede vizinha, eu fiz como eu podia. Ainda com telefone, que não é, hoje eu tenho um outro, né, que eu manifestei, cara, era gratidão, mas era um outro, era um 11 que eu tinha, era como podia, eu fazia. Eu não tinha editor e ele ficava todo errado quando eu gravava vídeo no YouTube, mesmo assim eu fazia como podia, como eu pude, eu fiz. Mas eu fazia, eu comecei a me conectar com o meu propósito, eu comecei a entender qual era o meu propósito. Então faz um ano que eu comecei a entender aos poucos, e foi ali que eu comecei a quebrar meus karmas, e após ali a minha vida só andou. Juro por Deus, não teve um mês que eu passei por dificuldade, graças a Deus não teve um mês que eu não conquistei alguma coisa, todo mês, além de viver muito bem, porque hoje eu como o que eu quero, eu faço academia, faço personal, viajo, faço as coisas que eu quero, eu também, com todo mês eu conquistei.
Em um ano eu conquistei muita coisa, graças a Deus. E não é sobre conquista, é sobre realizações de sonhos. É sobre você acreditar que você tem poder, acreditar que você é Deus. E quanto mais você se conecta, mais luz você começa a transmitir para o planeta e para você mesmo, e as coisas começam a acontecer. Então, depois dessa montanha russa, você começa a se conectar com a sua essência. Você precisa entender que você tem uma essência e você começa a se conectar com Deus. O maior intuito disso é você viver desperto, viver conectada com a fonte, entender que você é a fonte, que você é Deus, que você é Deus, que você é o uno criador. E não é ficando parado, ser de luz, que você vai ter que fazer várias coisas, você vai ter que assistir, ver alguns livros, ver algumas coisas. Eu vou deixar aqui o Lei do Uno. É bem complexo esse livro, ele é bem grande, mas tem um audiobook aqui. Lei do Uno é onde a consciência Ra fala sobre que somos uno criador. Você precisa começar a criar consciência, então precisa assistir coisas que realmente, se você tá no propósito de despertar, a tua alma fica feliz quando vê essas coisas, a tua alma alegra, a tua alma se sente conectada, a tua alma acha que você é muito importante, tem um compromisso. Na verdade, um moço vai vir aqui instalar um presente que eu me dei, nossa, é tão bom a gente conquistar sonhos. Eu tô conquistando todos os meus sonhos, são pequenos, óbvio, né? Os sonhos são sonhos, não importa se é isso aqui é um sonho, tudo é sonho. E quanto mais a gente realiza, mais a gente tá realizando para Deus, né? Deus nos criou para criar experiência para Ele. Então é isso que eu precisava falar. Então, a última fase aí da Noite Escura da Alma, que é quando você começa a entender que você tem um propósito, você começa a se conectar com o teu propósito, você começa a fazer, você começa a criar responsabilidade, fazer o que tem que fazer. E é difícil, eu tenho vergonha, Luiz, eu tinha vergonha ainda a cara tapa, vergonha de não sei o que tu faz, o que tem que fazer, ser de luz. Faz o que tem que fazer e aquilo começa a te realizar e tudo flui. Quanto mais tu te conecta e ele traz pessoas que vão te trazer situações e situações. E dentro dessa noite escura da alma, meu ser de luz, que é a época aí da montanha russa, tu tem os teus karmas e tu tem o teu ego. E o teu ego, ele, nossa, tu começa, tem uma fase que muita gente passou, não foi só eu, que você começa nossa, eu sou espiritualista, né? Olha, eu sou um namastê, nada a ver. E daí tu começa a achar que nossa, que tu tá iluminada, né? Não, eu não achava que eu estava iluminada, eu sempre entendi que eu estava muito longe da iluminação, né? Mas eu entendi que que eu já era conectada, que eu vim com esse propósito, enfim, só que eu sempre criei responsabilidade, meu maior propósito era seguir minha missão, porque se eu vim para alguma coisa, se eu vim com um contrato, é importante que a minha alma, senão eu vou ter falhado a missão. Então, sempre foi encontrar a minha missão. E ajudar pessoas com essa missão é muito mais incrível. Só que a fase que eu tô aí da Noite Escura da Alma é uma fase que eu me engajei como Jesus, como Deus, como Buda, como árvore, como você, como isso aqui, nós somos tudo um. Então eu não sou mais nem menos que uma formiga, eu não sou mais nem menos que Deus. Luiz, sim, ser de luz. Deus é amor. Deus, nós somos uma fagulha de Deus. Não importa que ponto que a gente é de Deus, a gente é Deus, a gente cria, a gente então é tudo igual, eu tô te ajudando, eu tô me ajudando. Então tudo é Deus, então doa, faça. Eu tô numa fase, os últimos 2 meses que eu tô nessa fase, principalmente o último mês, tá? Meu Senhor, eu tô amor, mas é amor pra dar com pau, vocês não têm noção como eu tô amando. Eu amo tudo. Nossa, que bom que eu não tenho relacionamento, porque eu ia amar essa criatura assim, ó, eu tô amando tudo. E é isso, tá, meus amores? Que eu sei que eu tentei aí não trazer os 7 estágios, porque dentro dos estágios tem umas coisinhas, umas pinceladinhas, tá? Mas basicamente é isso. E é quando você se conecta ao teu anjo. Daí, o último estágio, na verdade, é quando realmente você se encontra como Deus, como uno criador, tá? E você começa a realizar o teu propósito de alma, e a tua alma acende. Muitos que têm a jornada com a chama gêmea, geralmente é quando vocês têm aí a fusão, enfim, né? Luiz, tu vai ter a fusão? Não faço ideia.
Olha, pelo que é desafiador, hein? Se isso acontecer, olha, se isso acontecer, acreditem pro resto da vida em chama gêmea, hein? Porque é algo assim, ó, babadeira. Se um dia a Luísa diz assim, ó, estou com meu gêmeo kármico, vocês acreditem. Vocês acreditem que é chama gêmea, vocês acreditem que é gêmeo kármico, vocês acreditem. Porque tanto a Luíse, no processo que a Luíse tá, quanto a ser iluminada de luz lá, não faz sentido para nós, eu tenho certeza. Para mim não faz sentido nenhum. Nenhum. Se isso acontecer, é porque realmente é uma jornada. Porque hoje, na fase que eu tô, sentido zero. Zero sentido, sentimento, mas ao mesmo tempo, Luísa, mas a gente não ama, nossa chama gêmea ama. Só que é um amor, não é um apego. É um amor, é algo que tá dentro de você, né? Tá dentro de ti, dentro de mim. É um amor, é como se eu amasse minha mãe, como eu amasse um irmão. E é uma pessoa que vem o nome dela na minha boca e eu oro por ela. E vai ser sempre assim. Vai se passar 1000 anos. Tem vontade de estar perto? Zero. Tem vontade de saber? Zero. Por quê? Porque eu tô tão engajada no meu processo, então eu tô tão conectada comigo, com Deus, com tudo isso que eu tenho para fazer, que não faz sentido ter conexão com alguém que não, sabe? Não faz sentido. Não é esse o processo. E se você um dia for estudar chama gêmea, é muito incrível, que é bem esse processo que acontece. E é sem querer que você entra nesse processo. Porque eu ainda tô num processo que, tipo, eu tô numa fase, aliás, não tô ainda, eu tô numa fase que pouco importa o que é. Se é resgate kármico, se é uma gêmea, se é chama gêmea, se... não importa, pouco importa, né? Eu tô vivendo numa fase tão boa da minha vida que é essa fase que eu quero viver. O resto é resto, tá? Ser de luz. Vamos se conectar com o nosso anjo de guarda. Então, basicamente, essa fase, põe aí se faz sentido pra você, dá um gratidão. Quando a gente escreve gratidão, a gente tá sendo grato, e ser grato é algo tão lindo. É só escrever gratidão, não precisa falar nada. Um gratidão, eu sei que se você aí, porque eu tenho algumas clientes, tá? Que me dão vários feedbacks por privado e não escrevem um gratidão. Porque eu sei, ser de luz, que teu ego ainda tá falando e tá tudo bem. Eu sei que você se sente insegura se alguém ver esse vídeo e ver teu nome ali. Eu sei disso. Eu já passei por isso. Assim como você vai começar a seguir o teu propósito e vai ter muita insegurança de gravar vídeo, muita insegurança do que os outros vão pensar. Eu faz 1 ano que eu não tô mais nesse processo do que os outros vão pensar. Aliás, eu adoro incomodar o outro. Não é incomodar o outro. Ai, Luísa, tu tá iluminada e tá querendo incomodar o outro. Não, de forma nenhuma. Mas eu adoro ser eu. E se aquilo incomoda o outro, não faz diferença pra mim, sabe? Eu entendo, não julgo, mas assim, não faz. Então eu quero ser eu na minha melhor essência, eu quero ser eu que eu nunca fui, porque eu nunca fui assim. Então eu quero ser eu mesmo, tá? Então é isso, ser de luz. Espero que tenha feito sentido para você. Vamos conectar com ele, com o poderoso, com o nosso anjo de guarda. Eu gosto de virar, porque senão aqui queima. Então eu gosto de virar. Vamos lá, se conecte com o seu anjo de guarda de Luiziane e Bruna. Estou ficando boa em botar a vela, né? Quem me ensinou foi a Bruna. Tô falando que a Bruna é poderosa, que Deus ilumine os caminhos da Bruna. Vamos lá, sejam todos, não a Bruna Veneze, tá? A Bruna que me trouxe dicas tão básicas, ela trouxe 3 dicas, tá? Ela me trouxe, na época, 4 dicas. Ela me trouxe acender vela pro anjo de guarda, tá? Fazer a folha da gratidão, era uma folha, ela não explicava muito, ela só explicava gratidão a Deus, bararabili, ela não falava nem como que era pra escrever, se era de caneta, se era de lápis, tá? Oração de Arcanjo Miguel, oração para o anjo de guarda, oração de Arcanjo Miguel, acho que, e a oração para o anjo, esses 3 pontos que ela ensinou, foi o caderno da gratidão, oração para Arcanjo Miguel e oração de anjo de guarda. Foi essas 3 coisas que ela me ensinou e foi tudo onde tudo começou. Então é isso, né? Sobre isso. Anjo de guarda de Luiziane e Bruna Quadros, te
Gratidão por mais um dia, gratidão por essa manhã abençoada, por essa noite abençoada. Peço perdão, universo, por mais um erro. Se eu tenho alguma coisa para curar, me mostre como curar. Se eu tenho algum karma, anjo de guarda, me conecta com esse karma. Me ajuda a passar por esse processo. Eu sei que está sendo difícil. Como que eu posso seguir meu propósito? Por que que eu estou aí numa escassez que eu nunca tive, universo? Por que, universo? E era isso que eu falava, né? Mas hoje, graças a Deus, gratidão por me ter trazido tanta coisa boa, gratidão por ter me conectado ao meu propósito, gratidão por ter me ajudado a passar e hoje eu sou uma pessoa tão próspera, gratidão. Mesmo que você esteja passando por um desafio, tenta falar que você já é próspero. Mas eu tava num desespero tão grande que eu dizia... Eu me lembro, eu juro por Deus, um dia eu acordei, eu acho que eu já falei 20 vezes isso, e eu vou falar mais umas 20 vezes. Eu acordei, eu estava estudando sobre radiestesia e os oráculos. Eu não sabia se eu sabia ler, aliás, eu sabia todos os significados das cartas, agora se eu ia ser boa, eu não sabia. E eu me lembro que eu acordei e disse assim, anjo de guarda, meu mentor, eu preciso que tu esfregue na minha cara, porque eu não tô entendendo. Mas esfrega na minha cara, eu não consigo mais segurar esse rojão sozinha. Sem dinheiro eu não consigo mais, não dá mais para segurar. Eu não tô conseguindo ter mais paz, eu falei para ele, né? Eu não tô conseguindo mais o básico. Então eu preciso. Eu me lembro assim que eu acordei chorando assim, sem acender vela, sabe? E foi naquele dia que ele me trouxe uma ideia tão boba de fazer uns folders para umas meninas que trabalhavam comigo para mim treinar. E dessa ideia boba, uma chorando, disse que eu tinha o dom e ali eu disse, eu vou dar cara a tapa, eu vou começar no aplicativo onde eu tive e aqui tudo começou. 21 dias de Arcanjo Miguel maior quebra de demanda. A Luísa está tentando deixar aqui as coisas que eu tô prometendo, tá? Mas me cobrem. Oração de Arcanjo Miguel corte de demanda e vai te ajudar a quebrar os teus karmas. Faça 21 dias, aliás, eu faço até hoje, ontem mesmo eu estava fazendo. Tem um dia ou outro que eu esqueço de fazer, mas quase todo dia eu faço, tá? Então, oração para Arcanjo Miguel, guerreiro abençoado, tá bom, amores? É isso, eu tenho que ir, que o menino já tá chegando, o menino pra fazer aí o meu... arrumar o meu presente. Luísa, tu te deu presente, se eu contar os presentes que eu me dei, só que eu me dou presente, né? É isso, o Japamala, ele traz aí esse aqui de quartzo rosa, deixa eu mostrar pra vocês, que lindo. Demorou 2 meses pra vir, porque tava... Mas olha que coisa mais abençoada, de quartzo rosa. Eu consagrei como meu patuá, não tenho religião, tá? Mas eu consagrei como meu patuá, então toda vez que eu sentar aqui pra ler as cartas, me conectar comigo, eu tô conectada ao meu Japamala. Namastê, minha alma honra, saúda e salva a sua alma. Gratidão por tudo. Mais um dia abençoado de muita luz. E o que precisarem da Luísa, chamem a Luísa, porque a Luísa, nós somos um ser de luz. Então eu tô te ajudando, tô me ajudando, daqui a pouco tu tá me ajudando, eu tô te ajudando. É tudo um ciclo, né? Aliás, é tudo um só, é tudo uma cadeia abençoada e tudo é Deus. Eu tô querendo experiência para Deus, tu tá querendo experiência. Luísa, mas é uma experiência, tá difícil, a minha também tava. Mas se eu contar real, vocês vão dizer assim, tu passou por isso, Luísa? Passei. E sou tão grata. Foi tão aprendizado, eu precisava passar por isso, era tanta karma, era tanta coisa, e hoje eu entendo que, nossa, gratidão que eu tinha esses karmas, porque talvez eu fui uma pessoa tão ruim, ou fiz alguma coisa tão ruim para algumas pessoas, porque só essa tô brincando, mas é algumas coisas só isso que diz, né? Porque tem umas coisas que a gente passa que não tem explicação. Mas é isso, tá, amores, gratidão, tô muito apaixonada. Ele é pesado, porque ele é de quartzo rosa, ele é pesado mesmo, ele não é plástico, isso aqui é quartzo, ó. Ele é lindo, 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 lindo. Nossa, muito feliz, né? Olha que lindo. Eu tô muito apaixonada. Ai, Luísa, tu te apega umas coisinhas. Ah, mas eu sou muito apegada a coisas místicas. Me faz tão bem ter coisas místicas. Eu tenho muitos budas. Eu não trago todos os meus budas. Só trago os maiores, mas eu tenho uns budinhas tão delicadinhos, né? Mas é isso, meus amores. Namastê, minha alma saúda. Honra e salva a sua alma. Gratidão por mais um dia abençoado. Eu amo a minha vida, eu amo a sua vida, eu amo Deus, eu amo o universo, eu amo uma formiga, eu amo tudo, tudo vibra, tudo tá no universo e nada é por acaso. Namastê, gratidão.